Papo de Bola, agora no Tudo Azul USA. Vai tentar, pintou, você mandou, vai marcar, vai bola! Está no ar. Papo de Bola com Rogério Maria Braga. Brasil! Pois é, esse é o Papo de Bola. Sempre um prazer estar aqui com vocês, apresentado por mim, Rogério Maria Braga, e jornalista Bia Neves. Daqui a pouco vamos falar de Cruzeiro e Botafogo, mas vamos saudar agora o campeão brasileiro, o Flamengo, que venceu o Ceará ontem por 1-0 com o estádio lotado, mais de 73 mil pessoas no Maracanã, um recorde no Maracanã. Flamengo que ganhou o seu 9º título pelo Campeonato Brasileiro, mostrando que realmente um caminho que se iniciou lá atrás com Antônio Bandeira, quando o Flamengo vivia um momento dificílimo nas suas finanças, sem condições de grandes contratações, e o Bandeira assumiu o Flamengo e aos poucos foi colocando a casa em ordem. Levou 5 anos que o Flamengo não ganhou nada, um tempo dificílimo, mas agora a estrutura que o Flamengo adquiriu e as outras presidências que sucederam o Antônio Bandeira foi dentro de uma linha de futebol, de se tornando empresa. O Flamengo não é ainda uma SAF, mas é um futebol empresa, é administrado como uma empresa. E aliás, Bia Neves, ontem o Flamengo recorreu ao seu DNA de clube para conquistar o Brasileirão de forma dominante, Bia Neves. Sim, Rogério, mas antes, olha só, você que acompanha aí o programa Tudo Azul, né? O Papo de Bola, a voz do cruzeirense nos Estados Unidos, já deixou o seu like aí no vídeo? Ainda não, dá tempo, hein? Deixe o seu like, é muito importante pra gente. Claro, inscreva-se também aí no canal do Tudo Azul e compartilhe com os amigos. E olha só, Rogério, melhor ataque, hein? 75 gols. Melhor defesa, 24 gols. Time que mais venceu, 23. E que menos perdeu, 5. Mais do que a regularidade apontada pelos números, o Flamengo teve como marca na conquista do Brasileirão de 2025 o padrão de jogo e a retomada do seu DNA. Começou e terminou o campeonato dominante. O time de Filipe Luiz levantou a taça ontem, depois de vencer o Ceará por 1-0 no Maracanã, com uma rodada de antecedência. E o campeão brasileiro de 2025 é um time de convicção e que se valeu do melhor elenco do país. E na quarta-feira, Filipe Luiz repetiu a escalação do jogo contra o Palmeiras, do Tetra Campeonato da Libertadores, algo que não acontecia desde a final do Campeonato Carioca. Um Flamengo que diversificou as peças, se adaptou aos adversários e superou ausências, mas não abriu mão da sua forma de jogar, né, Rogério? Pois é, e na realidade esse é o 8º título do Flamengo no Campeonato Brasileiro, 80, 82, 83, 92, 2009, 2019, 2020 e 2025. Vencedor do módulo verde na edição de 1987, a Confederação Brasileira de Futebol considera o esporte como o único campeão do torneio. O rubro-negro encerra sua campanha na Liga Nacional no próximo domingo, às 14h, horário dos Estados Unidos, quando visita o Mirassol lá no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, e deve jogar com o time mais do que reserva, né? O Flamengo vai viajar nesse final de semana para disputar o Intercontinental. Esse é o Tudo Azul USA com o Papo
Papo de Bola. Vamos falar então, Bia Neves, de um supercomputador que deixa o Brasil longe dos favoritos ao título da Copa do Mundo. Que diacho de supercomputador é esse, Bia, que não tem o Brasil como um dos favoritos para a próxima Copa do Mundo? Pois é, hein, Rogério, falando aí agora então de seleção brasileira, hein? Os grupos da Copa do Mundo de 2026 serão sorteados apenas amanhã. Mas o site de estatísticas Opta já tem os seus favoritos ao título mundial. Uma análise feita pelo supercomputador da Opta apontou a Espanha como a seleção com mais chances de levantar a taça ano que vem. O Brasil aparece apenas em 7º lugar no ranking e a atual campeã europeia e da Liga das Nações da UEFA, a Espanha, tem 17% de chances de título, segundo a Opta. E outras 2 seleções da Europa completam o pódio das favoritas. França, com 14%, e Inglaterra, com 11%. A atual campeã mundial, a Argentina, vem em 4%, com 8%, seguida pela Alemanha, 7%, e Portugal, 6%. E para o supercomputador da Opta, o Brasil tem apenas 5,6% de chance de conquistar o Hexa em 2026. E a 8ª colocada no ranking é a Holanda, com 5,2%. Rogério, será que esse computador está certo? Espero que não, viu? Olha, normalmente quando o Brasil vai para uma Copa do Mundo e não é tido como o favorito, um dos favoritos, é ótimo. Normalmente ele leva a Copa do Mundo. Aliás, Bia, teremos o sorteio da Copa do Mundo de 2026 amanhã, meio-dia, horário dos Estados Unidos. Terá a transmissão da TV Globo, do Sport TV e do GE. E a partir de sábado, nós teremos os locais e horários aonde o Brasil jogará a Copa do Mundo. Amanhã sai o sorteio da Copa do Mundo, dos grupos, e no sábado, aonde o Brasil jogará. É isso, né, Bia? Exatamente. Amanhã, a partir das 14 horas da tarde, horário aqui no Brasil, acho que meio-dia, então, nos Estados Unidos, vai ter aí esse sorteio da Copa do Mundo. Rogério, com transmissão ao vivo da TV Globo. Pois é. Bia Neves, ontem o Atlético enfrentou o Palmeiras com o seu pior público desde que a Arena MRV foi inaugurada, e um dia lamentável para o torcedor atleticano. O Atlético não jogou nada e deixou mais do que nunca a torcida do Flamengo, a torcida do Atlético decepcionada com o ano do Clube Atlético Mineiro, Bia. Muito, viu, Rogério? Olha só, há pouco mais ali de uma semana, Abel Ferreira declarou o brasileiro como entregue pelo Palmeiras, poupou atletas contra o Grêmio e apostou todas as fichas na Libertadores, ao ver o Flamengo abrir 4 pontos de vantagem na liderança da Série A. Perdeu a final, contudo, para o mesmo rubro-negro e voltou de Lima 4 dias depois para ver se confirmar mais um título do rival. E o Palmeiras, então, no jogo de ontem, Rogério dominou o Atlético Mineiro na quarta-feira, venceu por 3-0 e quebrou a sequência de 6 jogos sem vencer, mas precisava também de um tropeço rubro-negro para ir vivo à rodada final. E isso não aconteceu. E agora, com essa derrota também do Atlético Mineiro, a situação complicou e muito no time mineiro, viu, Rogério? Pois é, e o nosso querido flamenguista Zé Carlos manda aqui, complementa uma notícia, que o Flamengo vai jogar com o time sub-20 contra o Mirassol, pois o time profissional vai viajar para o Catar enfrentando para disputar a Copa Intercontinental. Agora vamos falar então do jogão de hoje. Dizem que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro tem a bestia negra, seremos campeões e não se esqueçam.
Pois é, nós somos loucos, somos Cruzeiro. Cruzeiro enfrenta o Botafogo. Botafogo que tem uma missão dificílima, quebrar um tabu de anos sem ganhar do Cruzeiro. Bia, vamos trazer o horário do jogo e as prováveis escalações de Cruzeiro e Botafogo. Rogério, Cruzeiro e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira, logo mais, 5h30 da tarde, horário nos Estados Unidos, 7h30 da noite, aqui no Brasil, diretamente do Mineirão, fechando a penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Premier, Record e Cazé TV vão mostrar a partida ao vivo. E o Cruzeiro defende ali então a sequência de 11 jogos sem perder no campeonato, com 4 vitórias e 7 empates. O time está com 69 pontos e não tem mais chances de título, garantido na fase de grupos da Libertadores de 2026. Busca ali então terminar na vice-liderança para garantir uma maior premiação. E, Rogério, olha só, então a provável escalação do Cruzeiro para o jogo de hoje, hein? O Leonardo Jardim deve ir com o time titular, hein? Cássio no gol, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian, Arroio ou Sinisterra e Caio Jorge. Agora a provável escalação aí do Botafogo: Raul no gol, Vitinho, Marçal, David Ricardo, Cuiabano, Newton, Marlon Freitas, Arthur, Montoro, Barreira e Arthur Cabral. Rogério. Pois é, na realidade são 9 anos de invencibilidade do Cruzeiro contra o Botafogo. Tem 9 anos que o Botafogo não vence o Cruzeiro. Na escalação do Cruzeiro, essa escalação que a Bia trouxe é do GE e há realmente a dúvida se joga o Arroio ou o Sinisterra, mas pelos últimos acontecimentos, com o fato do Arroio ter sentido um pouco a sua panturrilha no último jogo, ele voltou a treinar normalmente já, mas a tendência é que seja escalado o Sinisterra, que vai aos poucos adquirindo a sua forma para servir. Ele que foi contratado para ser titular no Cruzeiro. Arroio entrou muito bem, mas há muita esperança da evolução do Sinisterra. Se contava muito com o seu crescimento mais para o ano que vem, mas ele já mostra bons sinais. Olha aí, a lista de desfalques do Botafogo é algo enorme. O Botafogo ganhou mais 7 problemas para enfrentar o Cruzeiro nesse duelo de hoje pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. É muita gente de fora para esse jogo. E Bia Neves, o Cruzeiro vai poupar no Brasileirão? Qual o planejamento do Cruzeiro para o próximo jogo, depois o Cruzeiro enfrentando o Santos no final de semana? Rogério, olha só, a reta final, então, de 2025 tende a ser agitada para o Cruzeiro. O time está na semifinal da Copa do Brasil, que vai acontecer após o fim do Brasileirão. E o clube não briga mais por título nos pontos corridos, mas está buscando uma vaga na final do campeonato, que é hexacampeão. Para isso, o planejamento vai ser específico para evitar lesões e desgastes dos jogadores. Mas Leonardo Jardim enxerga os jogos restantes de uma forma diferente. Ele entende que precisa atuar bem e forte contra o Botafogo no jogo de hoje para garantir o ponto que falta para ficar ali entre os 3 primeiros colocados da competição. A Raposa tem, no momento, 69 pontos. O Mirassol
tem 66, né? O Mirassol ali em quarto lugar. Para perder o terceiro lugar, o Cruzeiro teria que perder os 2 jogos restantes e o Mirassol precisaria ganhar com direito a uma goleada. Um empate no próximo jogo garante o time mineiro entre os 3 do Brasileirão. E olha só o que disse Leonardo Jardim. Ele falou, temos 2 jogos, Botafogo e Santos. Botafogo para conseguirmos o ponto que é suficiente para ficarmos entre os primeiros 3 na colocação, Rogério. Pois é, esse é o Cruzeiro e as suas pretensões para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Aliás, tem 2 jogadores do Cruzeiro emprestados ao Santos para o jogo da final de semana. Zé Ivaldo está liberado para atuar contra o Cruzeiro, já que atingiu a meta prevista em contrato e será adquirido em definitivo pelo Santos. O Cruzeiro liberou para que o zagueiro Zé Ivaldo atue contra o Cruzeiro no final de semana. Numa apuração da Central da Toca e da Samuca, o Cruzeiro já considera o defensor como jogador do Santos. É uma situação muito parecida com o lateral esquerdo Marlon, que foi emprestado pelo Cruzeiro, que também será comprado e foi emprestado pelo Cruzeiro para o Grêmio e que também será comprado e pode atuar diante do Cruzeiro naquele duelo pela 32ª rodada. Agora nós temos a questão do Lautaro Dias, emprestado ao Clube Paulista até julho do ano que vem, não foi liberado pelo Cruzeiro para entrar em campo. Na realidade, o argentino chegou a Vila Belmiro na janela do meio deste ano em negociação que rendeu R$500 mil ao Clube Celeste. O contrato ainda prevê uma opção de compra fixada em 3 milhões de euros, aproximadamente 19 milhões de reais. O Cruzeiro pagou caro pelo Lautaro Dias e tenta recuperar o seu investimento. Olha, o Lautaro é um jogador que se empenha muito, não falta a ele dedicação, mas falta futebol. Aí não tem jeito, né, Bia? Verdade, Rogério. Eu confesso que eu sou uma das torcedoras aí que gostaria de ver o Lautaro Dias ali continuar no Cruzeiro, retornar ao Cruzeiro e, claro, jogar bem, porque talento e beleza ele tem, viu, Rogério? Você quer ele de volta por causa da beleza, então, Bia, porque futebol, minha querida, eu sou obrigado a discordar de você. Realmente, se você vê os jogos que ele tem feito no Santos, aliás, empenho não falta, é impressionante, ele é muito utilizado pelo Vojvoda, o técnico do Santos, o argentino técnico do Santos, mas a bola, olha, ele briga com a bola, realmente seria uma bênção para o Cruzeiro conseguir vender o Lautaro por 19 milhões de reais. Uau, uau, uau. Bom, Bia, vamos embora, né? A gente volta amanhã, vamos fazer um pequeno programa, vamos gravar e será postado amanhã no horário das 3 da tarde com as notícias que acabamos não dando hoje ou alguma novidade que apareça de hoje para amanhã. Gente, obrigado pelo carinho de todos vocês. A gente volta então amanhã, Bia. E falando também sobre o jogão do Cruzeiro de hoje, né, Rogério? Isso. E claro, finalizando o programa mais uma vez, desejando aí os parabéns, feliz aniversário para o Rogério Maria Braga, né, que sempre traz aí todos os dias, né, diariamente no programa Tudo Azul, as melhores notícias para os nossos queridos ouvintes. Um abraço a todos e até amanhã. Pois é, você só cometeu um erro, Bia Neves, que sou eu que trago. Você é hoje a pessoa principal na montagem das nossas pautas aqui no programa, e se o programa tem obtido sucesso é muito em cima da sua competência. Obrigado, Bia, obrigado a vocês, ouvintes do nosso programa. A gente volta amanhã, um abraço. Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria Braga.